Saudações, amigos do canal Agartha. A prática dos mudras é assunto que sempre chamou muito a nossa atenção. A diversidade e a onipresença destes gestos na iconografia sagrada é coisa marcante, consistindo em toda uma linguagem simbólica à parte, para representar as energias e os poderes superiores. Não podemos deixar de mencionar estes recursos nas artes, onde especialmente os próprios atos criadores de Deus encontram sempre uma forte expressividade nas suas mãos. Os cientistas gostam muito de destacar as peculiaridades da mão humana, e aqui devemos observar que, seja em função do polegar opositor ou de outras características quaisquer, o fato é que a mão humana é extremamente versátil para se adaptar ou para fazer referência a um sem número de questões. Nós, inclusive, apreciamos observar todas as proximidades entre a expressão humano com mão. Tem-se o Manu da Índia, protótipo e guia racial, e em espanhol mão se diz mano. Instintivamente, o ser humano sempre usou muito as mãos para expressar aquilo que deseja. Podemos inclusive imaginar que a linguagem manual tenha sido a primeira a ser concebida, antes que o ser humano começasse a formalizar uma linguagem vocal, mais ou menos como fazem os surdo-mudos, portanto. E mesmo quando já fazemos o uso da palavra, o emprego da gestualística continua sendo um importante complemento da comunicação, mesmo de forma tão somente instintiva ou automática. Empregamos a gestualística em nosso cotidiano com espetacular eficiência. E no Oriente, as linguagens de mãos representam uma rica tradição, sempre muito presentes nas artes cênicas, especialmente no sul da Índia. Vamos, pois, analisar um pouco do que significa tudo isto, com todo o seu mistério e magia, especialmente no campo da própria espiritualidade. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Talvez uma das coisas mais importantes e até razoavelmente óbvia para os estudantes dos mistérios seja em relação ao chamado poder das pontas. Isto é uma coisa que fica sempre muito evidente nos processos de cura espiritual. Acontece muito, inclusive, de aqueles que praticam essas técnicas debater se devem ou não tocar fisicamente no paciente, podendo haver também algo misto e até intermediário. E certamente o ideal é avaliar a coisa caso a caso. Como os mecanismos de cura espiritual e da iniciação são muito semelhantes, encontramos nas próprias práticas espirituais um meio fértil também para o emprego dos gestos de mãos. A aposição das mãos sobre os chakras auxilia a concentrar e a conscientizar uma energia, como nas famosas posturas de orações. Certamente, os mudras resultam num importante auxílio no trato das energias sutis. Cada dedo pode conectar uma parte do corpo e desencadear outras redes de analogias, fechando circuitos e assim por diante. Muitos mudras evocam energias, símbolos, entidades e até animais. Há mudras que são característicos e centrais do perfil ou da natureza de uma certa deidade. Intuitivamente, sempre vi os mudras como uma forma minimalista de posturas corporais, acrescido por todo um simbolismo sempre muito importante. Daí serem também conhecidos como a yoga das mãos. Os mudras entram comumente como um apoio a mais nas práticas das diferentes yogas. Quando a energia está suficientemente introjetada, tal como acumulada, o que podem ser coisas mais ou menos diferentes, já não é preciso muito para desencadeá-la. Isto então pode ser feito com gestos sutis e com o auxílio quiçá de mais alguns recursos, como visualização, intenção, etc. Consta que no budismo o mudra está sempre relacionado ao mantra e também às mandalas, para trabalhar as três grandes chaves dos mistérios nas formas da ação, do verbo e do pensamento, respectivamente. Os magos costumam empregar as suas varinhas, mas estas são apenas um recurso extra para a energia que emana das suas próprias mãos. Observamos também que existe uma tendência especial no budismo pelos mudras, ao passo que o hinduísmo se vale mais de objetos mágicos nas mãos dos deuses,
o que tampouco deixa de ser simbólico, ainda que no budismo tibetano também se empregue muito esta parafernália simbólica exterior. Os mudras estão relacionados a algo feliz, daí a sua etimologia no sentido de se gostar de algo, alegrar-se. Vemos muito disto tudo no sentido de um empoderamento pessoal. Quando as nossas práticas avançam, isso se traduz naturalmente como energia acrescentada, com a introjeção de forças espirituais, resultando em alegria. E daí também surgem outras acepções do termo, usado para descrever certas práticas meditativas como o Mahamudra budista, ou Dzogchen em tibetano, ou a Grande Perfeição, onde já adquire o significado de selo ou chave. No entanto, o mesmo nome também designa um estilo de exercícios físicos no budismo. Quanto maior for a concentração ou a compenetração numa dada energia, mais fácil fica ativá-la mediante um mudra, e através de uma associação natural de ideias. Naturalmente, a prática e a intimidade com as energias faz muita diferença nesta hora. O mudra como que meramente desencadeia um processo energético, ainda que por si só ele pouco possa fazer. Claro que existe um fluxo acrescentado de energia nas pontas, mas a mentalização é crucial para o sucesso de alguma operação mágica qualquer, seja para a cura ou meditação. Então, parece que podemos dizer que o mudra está muito relacionado com este poder interior desencadeador de transformações. O gesto das mãos apenas sinaliza estes processos, ainda que as mesmas mãos sejam, da mesma forma, poderosos transmissores de energias. Não obstante, o efeito alcançado não depende tanto da forma, e sim da intenção interior. Isto é importante saber porque, em função da própria exposição a que estão sujeitas no dia a dia, as mãos são comumente vítimas de acidentes, quando não de outros problemas de nascimento. E neste caso, há escolas místicas que proliferam preconceitos contra portadores dos chamados defeitos manuais, alegando que isto lhes impediria de realizar certas práticas. Alimentar este tipo de preconceito, além de fútil e perverso, denota, contudo, uma visão muito superficial e principiante dos mistérios. Ora, o uso dos nossos recursos físicos é, felizmente, algo tão somente transitório e preliminar em tudo o que fazemos. E isso deve ser mesmo assim. Afinal, ninguém pode pretender usar este corpo para sempre. Com a prática, as coisas se tornam cada vez mais internalizadas, porque também ficamos naturalmente mais empoderados. A introjeção da prática depende muito, porém, de acumular certo quantum de energia e liberar o fluxo dos canais. E isto pode ser feito com toda a espécie de prática esotérica, desde as posturas físicas até os próprios mantras. Não podemos esquecer que o ser humano atua muito por necessidade, e neste caso, quem não pode dispor de um recurso físico tenderá a se esforçar mais para ativar diretamente a própria energia espiritual, ou até alguns outros recursos sensoriais. A capacidade daqueles que não dispõem dos recursos comuns para despertar alternativas ocultas nunca pode ser desprezada. Afinal, bem entendidas, tais situações fazem parte dos próprios processos da iniciação, onde os desafios da cura se fazem sempre presentes de uma ou de outra forma. Nossos poderes e recursos ocultos apenas são ativados, como dissemos, pelo esforço ou pela necessidade. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.